podcast da Alesp hoje fala de agricultura e abastecimento no estado de São Paulo. Nós trazemos aqui em nossos estúdios o secretário da pasta, o recém-empossado secretário Guilherme Piai. Tudo bem, secretário? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Vamos lá. Como o senhor encontrou a pasta e quais são os seus projetos agora para 2024? A pasta é uma pasta maravilhosa, o quadro técnico da secretaria é fantástico. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo é o berço do agro do Brasil. Todo o gado vivo exportado passa pelo Instituto Biológico, toda semente plantada no Brasil é analisada pela CAT, sementes e mudas. São Paulo é um estado referência no agro, em renda por hectare é o melhor do Brasil, nós usamos só 3% do território brasileiro e a gente tem quase 20% do PIB nacional e o agro em São Paulo hoje representa 40% da nossa balança comercial e quase 30% do nosso PIB. Então, disparado é um setor muito importante, então eu estou muito feliz com grandes projetos, já fizemos muitas entregas em 40 dias, muito além do que o setor esperava. Sexta, agora, dia 24, nós estivemos com o governador no pacote Agro São Paulo, com muitas leis, com muitos decretos que vão turbinar o setor, que vão gerar prosperidade, emprego, renda, dignidade. E nós temos um planejamento grandioso para os próximos anos. Nós vamos entregar muitos resultados para o governador e para o povo de São Paulo. Estar conduzindo o agronegócio paulista, principal do país, tem que ter um olhar multidisciplinar, né? Um olhar múltiplo para todas as áreas, não é apenas a questão a plantação, mas também o fomento, os investidores, a agricultura familiar. Gostaria que o senhor destacasse o que mais o surpreendeu ao assumir a pasta. A secretaria tem a APTA. A APTA hoje é a rede que tem o maior número de pesquisadores no Brasil, são 500 pesquisadores. Nós lançamos o APTA Hub junto ao nome do Alisson Paulinelli, o governador Tarcísio também no dia 22. Esse APTA Hub tem tudo para ser a maior rede de inovação do agro do Brasil. Então nós temos muitos projetos em conectividade rural em parceria com a Embrapa. A gente tem que expandir a conectividade rural em São Paulo. Hoje só 32% do nosso território no agronegócio tem internet. Então, quando a gente fala em levar a internet, a gente fala em ATER digital, que é assistência técnica rural digital, que é o futuro do agro. A gente tem que fazer isso em São Paulo. A gente fala em dignidade, a gente fala em aumento de produção, porque você leva o sensoramento, então você pode aumentar de 15% a 25% a produção do agro de São Paulo só de levar a conectividade. Da inclusão. Inclusão. Então, a conectividade rural é um grande desafio nosso e nós estamos focados nisso. Nós vamos lançar no que vem o maior FEAP da história de São Paulo. É o agronegócio paulista na B3, na Bolsa de Valores? Como é que é isso? Nós vamos criar um fundo, FIAGRO-FIDI, que é o primeiro estado do Brasil, em composição com a Desenvolve São Paulo e com iniciativa privada, com cooperativas, para a gente aumentar o volume do FIAP, o volume oferecido. Porque o FIAP tem em torno... O que é o FIAP, para quem não sabe? É o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. Então, é um crédito muito barato, com juros subsidiados, que é maravilhoso para o produtor de São Paulo. Ele é para os grandes produtores de pequenas propriedades. Então ele atende quem o mercado não atende. O grande produtor de grandes propriedades, ele já consegue ser atendido no mercado. Agora a gente tem que olhar para esse grande produtor de pequena propriedade, que é quem precisa desse crédito. Só que é um crédito limitado, porque é recurso do Tesouro, tem também royalties de petróleo, tem recursos do fundo hídrico. Então a gente precisava expandir isso, porque a gente abre o crédito do FEAP e em uma semana acaba. É pequeno, você pega 200 milhões para São Paulo, não é nada. Nós temos aí 450 mil produtores rurais, aproximadamente. Quase 80% são grandes produtores de pequenas propriedades e assentados. Então a gente precisa olhar para eles. Então agora com esse fundo FIAGRO-FIDI, a gente traz a iniciativa privada para pôr recurso, junto com a Desenvolve, junto com o FEAP, para expandir isso. E também nós estamos analisando a possibilidade do FEAP ser um fundo de aval para a gente também conseguir. Pelo jeito, pelas conversas, ainda está sendo sacramentado, mas a Alesp gosta e o governador também, ano que vem vai ter um crédito muito bom para o FEAP. Vai ser o maior da história. Então nós queremos lançar o FEAP tradicional. Já sabe quando? No primeiro semestre? Não, já no primeiro semestre. Pelo jeito, 300 milhões de reais. Uma parte vai para o FEAP tradicional, nós vamos melhorar ele, deixar ele mais estruturante.
e incentivar produções sustentáveis e manejos que sejam produtivos, para que a gente também leve o ESG, né? Que é o que o mundo olha hoje. Mas uma parte a gente vai fazer esse fundo FIAGRO-FDIC, que é inovador, vai ser uma criação do governo, vai registrar na Bolsa de Valores. Nós vamos ser exemplo para o Brasil. São Paulo vai liderar esse processo. E outra parte a gente vai usar como aval para expandir também o crédito oferecido. Quando você subsidia a taxa, se a gente pegar X milhões do FIAP e usar como aval, a gente também consegue emprestar muito mais. Então, ano que vem, nós temos grandes surpresas. Vamos lançar no AgriShow o maior FIAP da história disparado. AgriShow o quê? Em maio, junho? Maio. Em maio. Lá em Ribeirão. Ribeirão Preto. O que significa Ribeirão Preto para o estado de São Paulo, para o agronegócio brasileiro? Potência, né? Referência. As maiores usinas estão lá. O AgriShow, que é a maior feira do agronegócio do mundo, está lá. 15 bilhões movimentados. A gente tem muito orgulho de Ribeirão. Nós temos o IAC lá também. Temos o Instituto de Cana, que faz um trabalho maravilhoso, que desenvolveu todas as novas culturas, que o setor da cana, o setor sucroenergético, é o que mais representa na nossa balança comercial, é o que está elevando e quebrando recordes, né? A nossa balança comercial esse ano já tem 19 bilhões de dólares de superávit. Pode chegar a 25, é um recorde. Alavancada pelo setor sucroenergético. O senhor nasceu na roça? Nasci na fazenda, né? Meu pai é produtor, é veterinário, meus tios são agrônomos. Eu sou administrador, mas gosto muito do agronegócio, entendo e sei a importância que o agro é para o Brasil hoje e para o mundo. Quando a gente fala em segurança energética, segurança alimentar, mudanças climáticas, quem vai liderar tudo isso é o agronegócio. É o único setor que vai conseguir alimentar as 10 bilhões de pessoas em 2050 e vai conseguir sequestrar gás carbônico da atmosfera, que vai conseguir cumprir os acordos estabelecidos, né? Acordo de Copenhague, Acordo de Paris. Tem 2 vezes mais gás carbônico no solo do que na atmosfera. Então, o setor que é capaz de liderar o processo de mudança climática no mundo e alimentar o mundo é o agronegócio. Então, nós estamos muito motivados na pasta e vamos levar muitas verdades boas do agro de São Paulo para o mundo na COP. Agora estamos indo para a COP, no sábado, com apresentações, com vídeo, com o Código Florestal Brasileiro traduzido em inglês, com folders, com QR Code, para a gente mostrar a verdade do agro de São Paulo para o mundo. E o que vocês fazem como Secretaria Estadual da Agricultura no que diz respeito à sustentabilidade, à preservação do planeta? O agro de São Paulo é o mais sustentável do Brasil. Nosso rebanho é muito precoce, uma porcentagem alta é precoce, então quando o rebanho é precoce, o ciclo de vida do gado é menor, ele é mais sustentável. Nós temos a rede LPF junto com o Integra SP. Nós já fizemos 1,5 milhão de hectares de integração lavoura-pecuária em pastos degradados no estado de São Paulo. Até 2030, a gente quer chegar em 3 milhões de hectares. É metade da área de pastagem do estado de São Paulo. Isso também tem sequestro de gás carbônico, porque você tem um manejo melhor do solo. Então você diminui gases do efeito estufa, você contribui para diminuir o aquecimento global. São Paulo, a cada ano que passa, aumenta a cobertura vegetal. A cada ano que passa, a nossa porcentagem de reserva aumenta. Nós já temos hoje acima do que o Código Florestal existe. Poucos países no mundo têm um Código Florestal igual ao nosso. Nenhum país do mundo preserva igual ao Brasil. Não fizeram a lição de casa, querem impor isso para nós e pôr a faca no nosso pescoço e contar mentiras. Porque o Brasil tem 2/3 do seu território preservado. Nenhum outro país do mundo chega perto disso. E São Paulo já está com quase 25% de reserva. O Código Florestal exige 20%. Então, nós já estamos além da lei, mas mesmo assim, nós estamos com uma meta de reflorestamento de mais quase 1 milhão de hectares. Compramos uma máquina da Dinamarca, que compacta o substrato da muda, não vai o plastiquinho, você já planta direto, é a máquina mais inovadora do mundo. E São Paulo também é o país do Brasil que disparado aprova o maior número de CARs, que é o Cadastro Ambiental Rural. Nós estamos aprovando mais de 40 mil CARs esse ano. É disparado o estado número 1 do Brasil, mas nós já fizemos uma parceria com o CREA e estamos fazendo com a FAESP para criar um mutirão do CAR, porque ano que vem nós queremos aprovar 100 mil CARs. Então nós somos exemplos disso para o Brasil e para o mundo. Esse CAR é o quê? É legalizar uma propriedade? É, você ter todo o seu estoque ambiental, a sua reserva ambiental colocado em um sistema.
mostrando quantos por cento da sua propriedade você tem de reserva, você tem de APP, que são áreas de preservação permanente. Então, depois disso, tem o PRA também, que é o Programa de Regularização Ambiental, que quem tiver com o CAR validado consegue aderir ao PRA, onde a gente dá um prazo para quem não estiver cumprindo os 20% poder se adequar em parceria com o Ministério Público. Então, é um trabalho muito sério. São Paulo tem um sistema maravilhoso e disparado nós somos o estado número 1 do Brasil em sustentabilidade. Secretário, o verão nem começou e nós tivemos aí eventos extremos que simplesmente pararam o país. De que forma a Secretaria da Agricultura se mobiliza para gerir essa crise? Primeiro, quando a gente fala em rede LPF, em aumentar a cobertura vegetal, em gado precoce, tudo isso a gente está falando em diminuir o aquecimento global. Esses eventos, essas catástrofes climáticas que estão acontecendo, é um conjunto do aquecimento global, que de 1981 para cá, a temperatura anual sobe 0,18 graus Celsius por ano. Nós estamos falando em onda de calor. Está muito forte isso aqui no centro-oeste e no sudeste. De 61 até 90, eram 7 dias de onda de calor por ano. Onda de calor é quando por 6 dias consecutivos as temperaturas ficam 10% acima da máxima. De 90 a 2000, 10, 12 dias por ano. De 2000 a 2010, 20 dias por ano. De 2010 a 2018, mais ou menos 40 dias por ano. Agora, de 18 a 23, já está 52 dias de onda de calor por ano. E esse ano é o ano mais quente dos últimos 125 mil anos, pela Ordem Mundial Meteorológica, pela Organização Mundial Meteorológica. Então, a gente está somando aqui o aquecimento global, que o agro tem uma capacidade astronômica de diminuir isso, com um El Niño muito intenso, talvez o mais intenso dos últimos anos. E aí, quando você tem essa soma, você traz muitas mudanças climáticas. Então você está com uma seca no norte muito forte, com uma chuva no sul avassaladora e com ondas de calor aqui no sudeste e no centro-oeste. E aí com isso você começa a mudar as estações. São Paulo, em milímetros de chuva, tem chovido a mesma quantidade em milímetros de chuva. Mas você tem tido períodos de seca maior por causa das ondas de calor e quando chove, está chovendo de forma muito concentrada. E qual é o impacto disso para as culturas? Muito grande. Você tem que ter tudo em equilíbrio. Quando você fala numa planta, você tem que falar em luz, água e oxigênio, tudo tem que ser de forma dosada. Chuva é importante. Uma lavoura, uma cultura em média, precisa entre 1.700 a 2.000 milímetros. Mas se você concentra 1.000 milímetros de chuva em 2 dias, você arrasa, né? Fica a planta, a semente fica submersa, ela não respira e você acaba devastando a plantação. Então, tudo tem que vir de forma equilibrada. Então, e com isso também as estações e as épocas de plantio e as épocas de colheita têm mudado. Então, a gente tem que, primeiro, criar previsibilidade. Então, nós estamos perto de soltar um decreto, que isso é um trabalho também que nós começamos há poucos dias, que é do Agroclima SP. Nós, junto com especialistas, doutores, estações meteorológicas, universidades, nós vamos ter um boletim quinzenal, por região administrativa, porque cada uma tem uma realidade climática e de solo. Quantas São Paulo tem? São 16 regiões administrativas. Mas se a gente considerar qualidade de solo, acho que se a gente tiver 10 regiões administrativas para esse boletim, já tem de todo o estado de São Paulo. E aí a gente vai falar o que aconteceu nos últimos 15 dias, o que vai acontecer nos próximos, traduzir para a linguagem do produtor, que hoje sai um boletim do tempo muito técnico, muitas vezes, até eu mesmo, a gente não tem discernimento para entender o que está ali naquele boletim, então a gente vai traduzir para a linguagem do produtor e vai dar dicas de plantio. Isso vai diminuir muito o desperdício de tempo, energia, recurso, dinheiro e vai diminuir as percas do setor do agronegócio. Então esse é a Agroclima São Paulo, que inclusive as seguradoras, que é um outro grande desafio do agro, do Brasil, o seguro rural. Né? Os Estados Unidos opera com quase 90% de seguro, a China de 60% a 70%, o Brasil não chega a 15%. Porque a gente precisa dar mais conforto às seguradoras. Esse boletim do tempo, esse Agroclima SP, como irrigação também é uma forma de você melhorar, diminuir, né, os riscos climáticos, é uma forma das seguradoras e dos produtores diminuírem seus riscos e conseguirem produzir com mais qualidade, sem prejuízos e com uma porcentagem avançada
de seguro rural no estado de São O Paulo. boletim já tem nome? Agroclima SP. E as pessoas vão ter acesso onde? No site? Vai ter no site da secretaria em tempo real. E também nós vamos fazer em PDF para a gente disparar por WhatsApp. E para gerenciar crises efetivamente no que diz respeito aí aos eventos extremos, principalmente das chuvas, quando a gente pensa que também na região do agro pode haver desabamentos ou desbarrancamento. A gente está com uma ideia que nós já até tratamos com a Casa Civil e com o governador. Primeiro, o FEAP, quando a gente tem alguma catástrofe numa região, exemplo, Vale do Ribeira, exemplo, o que aconteceu em São Sebastião, uma parte do recurso dele nós vamos deixar reservado para isso, que a gente abre linhas de créditos emergenciais, já para socorrer financeiramente com juros subsidiados e baratos os produtores que sofreram prejuízo. Mas também nós estamos abrindo, e vamos fazer isso urgente, uma ata de locação de equipamentos e pontes emergenciais. Porque a gente não vence, por mais equipamentos que a gente compre, fica um valor muito alto. Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Você distribui, daqui 2 anos está obsoleto. Alguns prefeitos fazem o armazenamento em área coberta, a manutenção preventiva e tem um técnico bom operando essa máquina. Outros deixam no tempo livre e não fazem a manutenção preventiva, o técnico que opera não sabe manusear o equipamento. Então, é muito mais inteligente, mais barato para São Paulo ter uma ata de locação do que de compra. Então, por exemplo, teve uma chuva muito forte no Pontal, caiu 2 pontes. Se eu tenho a ata de locação de ponta aberta, a locação de ponte aberta, no outro dia vai lá, coloca 2 pontes, resolve o problema até construir as novas pontes. Ah, desabou muito, tem muita árvore no chão. Faz uma locação de X equipamentos, põe reto. Na força-tarefa. Faz uma força-tarefa, resolve o problema da região e para a locação. Paga por dia, paga por hora. Isso é muito mais inteligente do que ficar comprando equipamento. E esse fundo vai permitir. Para isso, nós podemos ou ter uma linha de crédito pelo FEAP, mas o ideal é que nós estamos criando um programa de logística rural. Né? Que nós temos agora o programa Rotas Rurais, que é premiado mundialmente. Esse, inclusive, nós já falamos aqui no podcast. É um CEP, é endereço rural digital. Então, a gente junta o Rotas, vicinais, que era o programa Melhor Caminho, agora vai mudar de nome, vai ser Logística Rural, sinalização para as estradas. Hoje você vai pedir uma ração, antes do Rotas, né? Ah, minha fazenda é depois da 3ª árvore, a curva direita... A 4ª viela. Passa 5 mata-burra à esquerda, né? Então, sinalização e pontes. Então, com esse programa de logística rural, com essa ata feita para alocação emergencial, a gente pode ter recursos da própria secretaria, da Casa Civil. Nós vamos fazer isso em parceria com a Casa e com a Defesa Civil. Né? O Rotas Rurais nós vamos fazer em parceria com o CEMIL e com o DR, com a Secretaria de Segurança Pública. O nosso governo é um só. Esse é um grande avanço, né, de rotas. Gigantesco. Dignidade. Quantas mulheres... Eu falo porque eu era do ITESP, né? Fui diretor executivo. Quantas mulheres assentadas apanharam na pandemia e a polícia não conseguia achar o lote dela? Né? Quantas pessoas às vezes sofrem um infarto, precisam chamar uma ambulância, morre antes da ambulância chegar. Então isso é dignidade, é inclusão. Hoje nós já temos qual percentual do estado que já tem o Rotas Rurais? Olha, nós temos cadastradas já 350 mil propriedades no Rotas Rurais e quase 70 mil quilômetros de vicinais. O estado de São Paulo tem 167 mil quilômetros. Até o ano que vem, se Deus quiser, a gente deixa tudo mapeadinho. Bate uns 700, 800 mil. Exato. Cadastros. Não, cadastros já meio que está no limite. Porque apesar da gente ter 426 mil CARs, o Rotas Rurais, ele olha o código do GPS da porteira da propriedade. Entendi. E às vezes uma propriedade, que era de um pai, ele teve 5 filhos, ele distribuía em condomínio. Você tem vários CARs dentro de uma mesma porteira. Então, acho que em número de propriedades, a gente já quase bateu 100%. Agora, na parte de vicinais, a gente tem que avançar de 70 mil quilômetros para os 167 mil quilômetros. Praticamente mais que dobrar. Mais do que dobrar. Agora, em relação à questão da agricultura familiar, o senhor tem um projeto muito importante de que é transmitir isso nas escolas, para as crianças, para os adolescentes. Conta para a gente como é que é isso, já está em vigor. São Paulo tem um programa que é o Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social, que é o PEPAS.
Por muitos anos, a Secretaria de Educação não comprava desse programa. Aí no ITESP, nós fomos falar com o secretário de Educação, ele retomou a compra, começou na região de Prudente, foi um sucesso, vai expandir para todo o estado de São Paulo. As crianças vão comer alimentos frescos, de qualidade e produzidos pelos nossos grandes produtores de pequenas propriedades e assentados. Isso é um grande diferencial. Fora isso, nós temos o Edital São Paulo, que é uma plataforma online que a gente sabe por município quantos assentados e pequenos produtores a gente tem, pelo IDH do município, e tem todas as plataformas de compras públicas. E por produto. Se você clicar lá, tomate, já abre todas as compras de tomate, todas as prefeituras que estão comprando, o preço médio, e você já entra no edital de todas online. E nós estamos criando também o programa Cesta Verde, o governador já assinou o Autoriza, é um programa de distribuição de alimento estadual. Nós vamos comprar direto do assentado e do grande produtor de pequena propriedade e vamos entregar para quem está passando fome. A vulnerabilidade. Esse programa fecha o ciclo, que você incentiva o campo, gera prosperidade no campo e entrega. É um programa de segurança alimentar. O PAA, que é um programa da rede federal, já faz isso, né, em parceria com o governo do estado, mas nós vamos copiar, né, o que deu certo, mas vamos fazer com entrepostos regionais e vamos colocar produtos de origem animal na cesta. Então esse vai ser um grande programa do estado de São Paulo, vai atender as pessoas que estão passando fome, que estão em situação de vulnerabilidade e vai incentivar quem precisa no campo. Então, no caso, é a produção da agricultura familiar sendo dirigida às escolas, mas a questão da educação em si, isso será tratado a médio prazo? Sim, a Secretaria de Educação compra muito já, né, pelo PENAI, que é o programa federal, e agora está aumentando a compra pelo PEPAS. Porque também é importante, né, que a criança saiba a importância do que os pais produzem, do que onde ela vive, a produção, qual a importância que isso tem, não apenas para a sua comunidade, mas para todo o país, né? Para todo o país. O agro é um orgulho para o Brasil, para São Paulo e para o mundo. Quem fala diferente não conhece o agro. Agora, o senhor vai à COP e é verdade que o senhor vai também passar pela França? O senhor quer trazer uma escola de queijaria para São Paulo? A ideia para a gente ganhar da canastra, da Serra da Canastra? É uma competição saudável, né? Mas é importante, a França é referência em produção de queijos. Nós vamos estar com o ministro também falando sobre regionalização de produtos, porque também isso agrega muito valor. Nós vamos visitar vários institutos, vamos visitar o Museu do Leite na França. Queremos assinar um termo de cooperação com o ministro e estamos tentando trazer essa escola. Nós já temos até uma estrutura pronta, ociosa aqui no estado de São Paulo. Onde? Em Presidente Prudente, em uma ETEC, né, uma ETEC agrícola. Já está com o laticínio pronto, já está com toda a infraestrutura, com vestiário, com escritório, e está parado, está ocioso. Então, se a gente conseguir fazer essa parceria e trazer, nós já temos tudo pronto sem gastar um centavo do estado de São Paulo. Hoje, quanto do agronegócio é mecanizado? Eu não tenho a porcentagem exata, mas o agro de São Paulo é o mais tecnificado e mecanizado, eu acho que acima de 80%. Falamos, então, da questão da mecanização. E a inteligência artificial, hoje em dia, já é aplicada? A inteligência artificial já está presente no agronegócio. A nossa ATER, que é Assistência Técnica de Extensão Rural, nós vamos fazer uma ATER digital, vai ter uma central de atendimento ao produtor para emissão de documentos, para responder dúvidas com inteligência artificial. E nós estamos desenvolvendo programas de pesquisas em parceria com a iniciativa privada, também já com a inteligência artificial dentro do nosso programa. E no exterior, que informações que o senhor tem do uso do IA no agronegócio? Olha, cada vez mais constante, cada vez mais firme, com investimentos acontecendo, e a gente tem que estar antenado para isso. Não pode ir dormir no ponto. Não pode, é muito rápido. E essa aceleração vai ter também o fomento do governo? Vai, o governador, tudo que a gente pede é na hora, o governo sabe a importância do setor, o governador tem uma dívida de gratidão com o agronegócio, foi um grande apoiador da campanha dele. O interior elegeu o Tarcísio e nós estamos muito focados com muitos programas, né? O que a gente fez agora, sexta-feira, esse pacote de leis que o setor esperava há anos, dos defensivos agrícolas, o Comitê do Guine, o Passaporte Equestre, o Programa Município Agro, a sanção da Lei dos Rotas Rurais. Mais o que está por vir, né? Até quinta nós vamos publicar uma portaria de rastreabilidade,
uma portaria de inovação, uma portaria de transição energética. Essa de rastreabilidade diz o quê? A de rastreabilidade é para agregar valor na nossa carne, né? Pro nosso, não só para a nossa carne, mas todos os produtos. Então, quando você rastreia, você agrega valor. Às vezes tem aquele produto feio esteticamente, mas se ele tem um selo de rastreabilidade, a pessoa compra. E para o gado também, o mercado europeu está cada vez mais exigente. Quer comprar uma carne de um boi que nunca passou por uma fazenda que foi devastada, que teve sua mata invadida. E pela rastreabilidade isso é possível. Eu sei saber da origem, da onde ele veio, aonde ele nasceu, por quais fazendas ele passou. Então, o São Paulo é o estado do Brasil que tem a maior possibilidade de agregar valor na sua carne através da rastreabilidade. E nós estamos terminando um programa de rastreabilidade para o rebanho do estado de São Paulo. Entre janeiro e outubro deste ano, segundo dados, o agronegócio exportou 22,86 bilhões de dólares. E até dezembro, maior que o ano passado. 7% a mais do que o ano passado. E principalmente proteína, não? Proteína, São Paulo é o maior exportador de carne do mundo, mas também o setor sucroenergético está puxando muito isso, através do açúcar. A China é um grande comprador de açúcar, o valor do açúcar está bem valorizado, então isso também está alavancando. E o etanol, né, que também é uma grande alavanca do estado de São Paulo. A gente ouve falar muito que se o feijão está muito caro, os agricultores investem, plantam mais feijão, mas daí 2, 3 anos, com uma colheita muito grande, acaba caindo o preço. Como é que a Secretaria pode atuar nessa questão, nesse equilíbrio entre demanda e oferta? Isso. O IEA, que é o Instituto de Economia Agrícola, que é um órgão de credibilidade, consolidado, todas as leis de regularização fundiária usam o IEA, cartório usa o IEA para calcular ITCMD, tem todos esses dados de forma concisa. Então, a gente precisa ter um planejamento do potencial do estado de São Paulo, aonde a gente quer chegar, e através desses dados também incentivar arranjos produtivos regionalizados, porque cada região tem um potencial. Depende do tipo de solo, depende do clima. Então a gente tem que incentivar, primeiro, algumas ofertas que hoje o mercado precisa absorver e a gente não tem a produção no estado de São Paulo. Vou citar o amendoim, é um exemplo. Amendoim, o estado de São Paulo está importando de outros estados, e é uma cultura resistente ao calor e à seca. Então, é uma das culturas que a gente precisa incentivar, mas também incentivar de forma regionalizada, conforme o potencial do solo e do clima daquela região. É verdade que a Secretaria tem um atendimento individualizado para um agricultor quando ele detecta algum problema, seja no gado ou mesmo numa cultura? Como é que funciona isso e se é cobrado? Não, a gente tem a CAT e o ITESP, que nós temos entre os dois 700 técnicos, engenheiros agrônomos, veterinários, para dar suporte aos nossos produtores. É gratuito, todavia, nós temos 450 mil produtores aproximadamente. Não tem como. Então, a gente precisa focar na terra digital, porque isso vai expandir muito o serviço oferecido, vai facilitar e vai melhorar a vida dos nossos produtores. E para o consumidor, para a pessoa que está nos ouvindo agora, nos assistindo pela TV Alesp, também no YouTube e no Spotify, o que o senhor fala para quem vai à feira, vai ao supermercado e compra o hortifruti? O que tem de novidade? Não, que São Paulo é um estado sustentável, que ele está comprando um produto de qualidade, e que ele pode ter a certeza que, além de incentivar o setor mais importante do estado de São Paulo, porque o agro não está também só no que é produzido dentro da fazenda, né? Depois ele vem para a cidade, tudo que a gente vê tem agro, né? Nesse papel tem agro, na sua roupa tem agro, tudo tem agro. E essa conexão com a cidade é cada vez mais importante, essa sinergia com a cidade é cada vez mais importante. Inclusive com o programa Abastece São Paulo? Inclusive com o programa Abastece SP, que vai também fazer essa distribuição logística, rastreabilidade e melhorar a segurança alimentar do estado de São Paulo. A condição das estradas paulistas favorece todo esse enriquecimento, essa circulação crescente do agro? A infraestrutura de São Paulo é muito boa quando a gente fala em rodovias. Agora, tem o pedágio. Tem o pedágio, mas a gente tem que falar também em ferrovias. O modal brasileiro, que é o modal do transporte rodoviário, é um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Agora, se a gente começar a trocar o diesel pelo biometano e São Paulo vai liderar isso no Brasil, nós temos 170 usinas registradas no mapa,
70 a 20 quilômetros de gasoduto, e o biometano, quando substituir o diesel, diminuir 90% dos gases do efeito estufa, aí surge uma oportunidade de São Paulo liderar o processo de transição energética no Brasil e no mundo. E qual que é a previsão? Rápida, nós estávamos na CETESB hoje. Ano que vem a gente está lançando um programa de biometano no estado de São Paulo. Agora, secretário, só uma curiosidade, nós alguns dias, até em função da Black Friday, ouvíamos de muitas indústrias da Zona Franca de Manaus que estavam com os grandes estoques lá, mas que não conseguiam escoar aqui para o sul e sudeste por conta do baixo índice dos rios. E é verdade, tudo que sai da Zona Franca não vem de avião, vem de navio, né? Exato. O sistema logístico do Brasil tem que passar pelo modal ferroviário. Menos poluente, mais eficaz, barateia muito o custo de logística. O Tarcísio entende muito sobre isso e nós temos grandes passos a ser dados aqui no estado de São Paulo. Que presente que o senhor deixa aqui para os nossos ouvintes e telespectadores para 2024 na sua pasta? Que nós vamos fazer as maiores entregas do agro de São Paulo. Secretário, muito obrigada pela sua agradeço. participação. Nós conversamos hoje aqui no podcast da Alesp com o secretário Guilherme Piai, que é o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Confiram nossos programas nas plataformas digitais e também aqui pela rede Alesp. Tchauzinho.